Graça e paz, santos, meu amado irmão, minha amada irmã, graças a Deus. Estou aqui para compartilhar com você porções da palavra que nos ajudam a crescer e a amadurecer através da santa palavra de Deus. E eu estava desfrutando aqui, meus irmãos, a importância que nós devemos dar com relação à Bíblia. E me chama muita atenção nos fins dos tempos agora, mais ainda, que muitos estão deixando de ler a Bíblia, muitos estão deixando de valorizar as palavras da Bíblia, muitos estão ignorando a Bíblia, muitos estão até mesmo praguejando mais ainda a Bíblia, e para os cristãos, muitos têm até mesmo lido a Bíblia, mas não valorizam como deveriam valorizar a palavra de Deus. E são pouquíssimos que realmente querem cruzar a linha de chegada naquele dia. Claro, correndo hoje sem cessar. E a palavra de Deus, a Bíblia, é algo muito interessante, porque foi algo que Deus nos deixou exteriormente, além do Espírito em nosso interior. Como Zacarias 12:1 diz, que Deus formou os céus e a terra e formou o Espírito do homem dentro dele. Deus, ele deixou no mesmo nível céus, terra e o Espírito do homem dentro dele. Então, é de grande importância que o Senhor tenha nos criado com um espírito humano dentro de nós, além, claro, da alma e do corpo. E pelo fato de termos um espírito, um dia nós confessamos com a boca e cremos com o coração que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, confessando nossos pecados e o recebendo para dentro do nosso espírito, nós ganhamos vida. O próprio Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Então temos o Espírito Santo, o próprio Cristo, o próprio Deus dentro do nosso espírito. Ele habita em nosso espírito. E a partir do nosso espírito, ele quer permear a nossa alma e, claro, se expressar através do nosso corpo. E pelo fato de termos um espírito em nosso espírito, nós devemos ir à Bíblia. E a Bíblia, sendo as Sagradas Escrituras, a própria Palavra de Deus, a essência das Escrituras é Espírito. Por quê? Porque nós cremos em passagens da Bíblia, como por exemplo que toda a Escritura ela é soprada, ela é inspirada por Deus, e homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então é de grande importância que nós vemos que a palavra de Deus é o próprio sopro de Deus. E realmente a Bíblia, ela é algo maravilhoso em todo o universo. A Bíblia é algo que nós podemos ver, é algo que nós podemos ouvir quando falamos em voz audível, algo que nós podemos tocar, e que foi escrita aí há muitos e muitos anos atrás, e que esse legado chegou em nossas mãos e devemos valorizá-la. Vemos que esse falar que está na Bíblia é muito importante, porque ela nos traz a revelação de Deus. Com respeito à parte de palavras, nós sabemos, irmãos, que quando Deus criou o homem, ele deu a capacidade ao homem de falar. Não tem como ter certeza do que o homem falou naquela época. Por exemplo, Adão. Quando Adão abriu a boca, o que ele falou?
né? Que palavras saíram da boca dele. Então, palavras, elas expressam a vida, expressam o caráter e expressa toda a história de uma pessoa. E isso depende totalmente de palavras. Repetindo, então, palavras, essa expressão de palavras, ela expressa a vida, o caráter e a história dessas pessoas. Então, nós vemos a importância da palavra. E a palavra é algo que hoje a sociedade, a humanidade, todo mundo estão inseridos, né? Portanto, as palavras são algo muito importante. E é impossível ao homem pesquisar o universo, a humanidade, por exemplo, até mesmo a existência de Deus hoje sem ir à Bíblia. Né? Sem a Bíblia não podemos entender e conhecer Deus. Se nós formos lá abrindo a Bíblia, né? Lá em 2 Pedro, você pode abrir comigo, 2 Pedro, vamos abrir aqui, 2 Pedro capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui temos a frase da parte de Deus, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então aqui nós vemos 2 pontos. Uma é que falaram da parte de Deus. Outra é que foram movidos pelo Espírito Santo. Com respeito a ser movidos pelo Espírito Santo, é que eles foram levados, foram conduzidos, foram movidos pelo Espírito Santo como um barco. Um barco que está no mar, na água, quando não tem motor, ele é levado como? Ele é movido, ele se movimenta através do vento. Então, esse barco é movido através do vento. Então, homens santos foram movidos, foram conduzidos pelo Espírito Santo. Para quê? Para falar da parte de Deus. Então, nós entendemos que o Espírito Santo é como o vento vindo sobre aqueles que falam por Deus, para levá-los ou até mesmo conduzi-los ao seu falar. Como, por exemplo, nós vemos Moisés que escreveu o Pentateuco. Ele foi... o Pentateuco foi escrito por Moisés, mas essas escritas, ele foi levado pelo Espírito Santo a escrever. Ele foi movido, conduzido pelo Espírito Santo a escrever as revelações que o Senhor estava apresentando a ele. Então ele era movido pelo Espírito Santo e também a falar essas palavras, e ele anotava e escrevia essas palavras. Assim também muitos salmos foram escritos por Davi. Então Davi, ele era movido pelo Espírito Santo e também ele era levado a falar essas palavras e anotá-las. Então isso é muito importante. É muito importante perceber também que a Bíblia é a palavra falada da parte de Deus. Senhor Jesus, ela nos fala que a Bíblia, irmãos, meu irmão, minha irmã, não somente foi falada por pessoas movidas pelo Espírito Santo, mas também por homens falando da parte de Deus. Então as palavras que saíam da boca do homem eram o próprio Deus, era o Espírito Santo movendo o homem a falar
da parte de Deus. É o Espírito de Deus que leva os homens a falar. E também são homens falando da parte de Deus. Então, nós vemos em outras palavras que Deus, ele falou sua própria palavra a partir do interior do homem. Deus, presta bem atenção, meu irmão, Deus falou sua própria palavra a partir do interior do homem, pela boca do homem. E isso é a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é o Espírito de Deus vindo sobre o homem e levando o homem a falar a palavra de Deus. Então, quando Deus declara a sua palavra no universo a partir de e por meio do homem, nós temos a Bíblia. Então isso é muito importante, meus irmãos. Nós vamos aqui lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2, diz que o Espírito do Senhor fala. Vamos, 2 Samuel. Vamos abrir a Bíblia aqui, 2 Samuel, capítulo 23, versículo 2. Diz que o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Então, isso aqui, ele foi falado por Davi. São palavras de Davi. Saiu de Davi, mas a origem é Deus. Ele era um salmista, né? Como nós citamos anteriormente. E também, não somente um salmista, mas também ele era um profeta. Se você tiver tempo, você pode ir lá em Atos 2:30. Davi era um profeta. E ele nos disse que o que falou foi pelo Espírito de Deus e que a palavra de Deus estava em sua boca. É importante isso, né, meu amado? Porque Deus, o Espírito de Deus falou por seu intermédio, mas que a palavra de Deus estava em sua própria boca e foi falada por meio de sua boca. Entende? 23:2, como nós mencionamos, e a sua palavra está na minha língua. Está na minha boca. Então isso é a Bíblia. Isso é algo verdadeiramente impressionante, meus irmãos. Nós precisamos notar a importância que a Bíblia tem em nossas vidas. Hoje não somente nós temos que admitir, santos, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia é o sopro de Deus, a inspiração de Deus, mas também temos que perceber que também a Bíblia é o Espírito de Deus, introduzindo o homem em Deus. A Bíblia é o Espírito de Deus, introduzindo o homem em Deus, e é da parte de Deus declarando a palavra de Deus. Então, a Bíblia, sendo o Espírito, é o Espírito Santo, falando a palavra de Deus, por intermédio da boca do homem. Então, isso é a Bíblia. Repetindo, santos, meu querido irmão e irmã, a Bíblia é a palavra de Deus, falada por meio do homem, movido pelo Espírito Santo. E me perdoe se eu repetir as mesmas palavras. A Bíblia, como diz lá em Colossenses, que é para segurança vossa que eu vos repita as mesmas palavras. A Bíblia é a palavra de Deus falada por meio do homem. A Bíblia é a palavra de Deus falada por meio do homem, sendo movido, levado, conduzido pelo Espírito Santo. Atos 1:16. Vamos ler Atos 1:16. Senhor Jesus.
Atos 1,16 diz assim. Oh, meu Deus. 1,16 de Atos diz que, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Note que aqui diz assim que o Espírito Santo profetizou na Escritura pela boca de Davi. Então isso nos mostra que não apenas o Espírito Santo falou por boca de homem, né? Mas também que a palavra assim falada a Bíblia, está aqui, está contido. Então, portanto, a Bíblia é o sopro, é a inspiração do Espírito Santo, ok? E toda essa inspiração e toda esse sopro estão reunidas neste livro sagrado. A Bíblia é simplesmente o Espírito Santo falando a palavra de Deus pela boca do homem. Olha que maravilha, meus irmãos. Minha irmã, meu irmão, olha que maravilha. Nós estamos diante de algo sagrado, de algo totalmente sagrado. É como nós entrássemos no Santo dos Santos. A Bíblia não pode ser tratada de forma preguiçosa. A Bíblia não pode ser tratada de forma leviana. A Bíblia não pode ser tratada de forma, vamos dizer assim, apática. A Bíblia deve ser tratada com reverência, não o papel com letras pretas. Não. É saber em seu interior ter a plena consciência de que nós estamos diante da palavra de Deus. A Bíblia é o falar de Deus. A Bíblia nos traz a revelação de Deus. A Bíblia é a própria pessoa de Deus em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Hoje podemos ser movidos, podemos ser levados e conduzidos pelo Espírito Santo a falar por Deus. Deus pode nos usar. Podemos ser canais cada vez mais abertos para que Ele possa falar através de nós. Quantos e quantas pessoas, meus irmãos, minha irmã, meu irmão, o Senhor nos levou a falar a palavra. E por que você falou a palavra? Teve vários momentos em seu trabalho, em sua casa, na escola, na rua, em qualquer outro ambiente, que você foi levado, foi conduzido, foi movido pelo Espírito Santo a abrir a boca e a pronunciar palavras que são o próprio Deus, na qual pessoas que estavam do outro lado confessaram o Senhor como seu Senhor e Salvador e receberam a vida de Deus, se arrependeram dos seus pecados, foram batizados e estão sendo conduzidos à glória, ao crescimento e assim por diante. Então, olha só que maravilha. Então, a importância que a Bíblia tem em nossas vidas. É o livro mais lido do mundo. É o livro mais amado do mundo. Também é o livro mais odiado do mundo e o livro menos compreendido do mundo. A Bíblia é o próprio Deus. A essência da Bíblia é o próprio Deus. E Bíblia vem do grego biblos, que quer dizer o livro. Em outras palavras, ele é o livro dos livros. A Bíblia foi falada por diversos homens, mas esses homens foram levados, conduzidos e movidos pelo Espírito Santo a falar. E Deus usou a boca desses homens para falar e escrever. A Bíblia ela é totalmente completa. Ela se completa, por mais que tenha muitos homens aqui que falaram movidos pelo Espírito Santo, ela se completa. Ela é um único livro. É o livro. E isso é maravilhoso. Vamos ler Mateus 4:4?
meu irmão. Mateus 4:4. É uma passagem bem conhecida que diz, Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Senhor Jesus. A palavra, meu irmão, que procede da boca de Deus, é cada uma das palavras da Bíblia. De toda palavra que procede da boca de Deus. Essas palavras que procedem da boca de Deus são as próprias palavras da Bíblia, meu irmão. Então, assim, a Bíblia nada mais é que a palavra que procede da boca de Deus. Até na leitura da Bíblia dessa semana, naquela tabelinha, está falando sobre Jó. E Jó ali fala suas palavras. E Deus depois aparece no redemoinho falando a Jó. A palavra é o próprio falar de Deus. E precisamos valorizar isso. Ainda mais nesse tempo do fim. Eu lembro que há passagens das Escrituras Sagradas que dizem que os discípulos queriam ver sinais, ou quando que aconteceriam, ou quando que o Senhor viria após a sua morte e ressurreição, para a consumação do século. Se para os discípulos ou para os apóstolos, naquela época já estava perto a proximidade de Cristo, você imagina hoje, no nosso tempo, na nossa era, o quanto a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos seus filhos. E isso é maravilhoso. Graças a Deus que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus falada pelo seu Espírito, pela boca do homem. Nunca esqueça disso, meu irmão. Preste muita atenção nisso. Isso é importantíssimo. Eu sei que você lê a Bíblia. Eu sei que você até mesmo valoriza a Bíblia. Mas a questão é se eu estou perseverando nessa palavra, não apenas em conhecimento, mas tocando nessa palavra como Espírito, tocando nesse Deus maravilhoso, nesse Cristo maravilhoso, a ponto de nos levar a praticar. E a prática nos traz experiência. Por isso a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o sopro de Deus, falada pelo seu Espírito Santo e através da boca do homem. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar você, minha irmã, como um vaso de honra que Deus fez de você. Ele quer usar sua boca e todo o seu corpo para transmitir Ele mesmo para outras pessoas. Ele quer mover você mais. Ele quer conduzi-lo mais. Ele quer guiá-lo mais a falar por boca de Deus. Fala, meu irmão. Fala, minha irmã. Fala as palavras de Deus. Fala desse Cristo maravilhoso que veio, que nos resgatou. Prega o Evangelho em tempo e fora de tempo. Vamos avante. E com respeito à palavra, nós vemos que essa Bíblia Sagrada, ela explica o próprio Deus. As Escrituras explicam o próprio Deus. As Escrituras, elas também nos ajudam a entender e explicam o desejo de Deus, também o plano de Deus, também a origem do universo, de todas as coisas e até mesmo do homem. Deus é maravilhoso. A Bíblia
ela explica a Deus. Se uma pessoa, um cristão, não lê ou não entende a Bíblia, nunca que ela poderá entender ou conhecer Deus. Por isso precisamos tomar essa palavra de maneira viva, com o nosso ser totalmente aberto, nosso ser transparente, com o nosso espírito exercitado, totalmente aberto para o Senhor, com um coração humilde, ó Senhor, com um espírito quebrantado, com uma mente sóbria, para poder entender o próprio Deus, desfrutar das suas riquezas, da sua presença. Não somente explica o próprio Deus, mas também o desejo de Deus. Ela explica o que está no coração de Deus, o que Ele deseja, o que Ele anseia, o que Ele almeja, o que Ele ama e também o que Ele odeia. Nós precisamos conhecer o coração de Deus. E este livro não somente expressa o próprio Deus, como também ele expressa o desejo, o seu próprio desejo. E além disso, ele também explica o plano de Deus. E esse plano é a sua realização. Ó Senhor Jesus, é tudo o que Ele almeja e planeja nesse universo, para mim e para você. E também a Bíblia ela explica a origem do universo e de todas as coisas. O mistério do universo, meu irmão, minha irmã, é esclarecido na Bíblia. Portanto, precisamos muito valorizar a palavra de Deus. Valorizar de tal forma que ela nos preencha cada vez mais, nos encha cada vez mais, para que possamos exalar o bom perfume de Cristo, para que possamos exalar o próprio Deus, o seu desejo, o seu plano. Ó Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que é viva e que é eficaz. Assim como ela própria diz, que as palavras que tu tens dito, Senhor, são espírito e são vida. Que o Senhor o abençoe, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor conceda a você agora, nesse momento, um desejo, assim como diz lá em Mateus 5, bem-aventurado aqueles, os pobres de espírito, porque verão a Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, que têm fome e sede da palavra, que têm fome e sede de Deus. E pode crer que, irmãos, que as demais coisas o Senhor vai acrescentar se buscarmos em primeiro lugar o reino e a sua justiça. Pode crer, meu irmão, que todas as promessas serão cumpridas, não no que diz respeito aqui na terra, mas assim no reino do nosso amado Senhor. Graças a Deus pela palavra, que é o sopro de Deus, falado por boca do homem. Aproveita essa oportunidade que está aberta, irmãos, hoje, porque naquele dia não haverá mais. Hoje é o tempo da graça, e a graça nos alcançou e tem nos alcançado a cada dia. Nós não merecemos, nem poderíamos estar diante da Bíblia, mas Deus, aprove a Deus revelar seu Filho em nós, conceder sua vida, nos resgatando, tirando-nos do lago de fogo e trazendo-nos para o reino do Filho do seu amor, para que possamos ir à sua presença, em uma comunhão íntima com a sua palavra e poder praticá-la, transmiti-la a tantos quantos o Senhor apresentar em nossa frente. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Graça e paz a vós outros da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia pela Bíblia, aleluia pela palavra de Deus, as suas sagradas escrituras. O Santo dos Santos é suficiente para nos levar ao conhecimento, do conhecimento para o Espírito, e no Espírito exercitado, poder tocar nesse Deus, poder tocar no seu plano, na sua vontade, no seu desejo, e assim poder cumprir esse plano de acordo com a vontade de Deus na prática. Ó Senhor Jesus, que o Espírito Santo os encha de poder e de sede e fome
dessa maravilhosa e rica palavra de Deus. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus.